Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um mandamento muito interessante da nossa Torá. Quando nós vemos que Hashem, ele diz e aparece pela primeira vez para Avraham Avinu, e ele diz para Avraham sair de sua terra, sair da casa do seu pai e sair da terra onde ele nasceu e deixar tudo ir para a terra de Canaã, para a terra de Israel. Porém, existem aqui muitas linguagens que a priori são a mais do que era necessário. Então, nós vamos analisar o que a Torá está nos escondendo aqui e o que na verdade a Torá quer nos ensinar. E nós vamos sair com uma pérola que devemos guardar dentro do nosso bolso, mas principalmente dentro do nosso coração. Nós estamos no capítulo número 12. Capítulo número 12 do livro de Bereshit, o primeiro livro da Torá. Para você que ainda traduz os nomes da Torá, o livro de Gênesis, na verdade o nome dele é No Princípio, o livro do princípio da criação. Estamos no capítulo 12. Fala para a gente a Torá. E disse Hashem para Avram: vá para você, ou seja, saia para o seu bem, da sua terra natal e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei um grande povo, e eu te abençoarei, engrandecerei seu nome, e você terá bênçãos. Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, e todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E a pergunta é no primeiro versículo: por que existe aqui da sua terra natal, ou seja, de toda a sua família e da casa de seu pai? É óbvio que a pessoa que ele deixa a sua terra onde ele está, automaticamente ele deixou sua terra natal, a não ser se ele for para a sua terra natal. E é óbvio que aquela pessoa que ele vai embora da sua terra natal, ele deixou a casa de seu pai. Então, por que a Torá nos diz 3 linguagens que elas parecem a mais, quando na verdade nós sabemos que um manual de instruções escrito pelo Criador do mundo não tem nem mesmo uma letra ou um ponto a mais? Então, na verdade, aqui nós temos um ensinamento muito profundo para a nossa vida. Nesse momento, Avraham Avinu ele ia deixar o povo idólatra para começar a sua construção pessoal como o pai e o patriarca do povo Yehudi. E assim também o pai e patriarca dos outros povos, como Hashem fala que Avraham Avinu ele será o patriarca de muitos povos, mesmo que o pacto principal é com o povo Yehudi, Avraham Avinu continua sendo o patriarca de diversos outros povos, como por exemplo o povo que segue o Islã e também assim o povo que segue os Edomitas. Então, Hashem fala para Avraham o seguinte: agora você vai se construir como pessoa, principalmente para receber o pacto de Yitzhak, seu filho, e continuar esse pacto com Yaakov e com as 12 tribos. O que você deve fazer? 3 coisas. Saia da sua terra natal, ou seja, não fique perto de pessoas que te fazem mal, pessoas que te ensinam maus costumes, más ideias e maus conceitos, ou seja, conceitos errôneos. Outra coisa, saia da casa do seu pai, ou seja, tudo aquilo que você aprendeu na casa do seu pai, conceitos de certo e errado, o que fazer, o que não fazer, a quem ajudar, a quem não ajudar, o que é correto, o que não é correto, tudo isso você deve deixar para trás. Aqui Hashem não está falando da casa do seu pai de uma maneira material, senão de uma maneira abstrata. Larga a terra do seu pai, larga a casa do seu pai e todos os costumes que você aprendeu na casa do seu pai. Quando a pessoa ele deseja entrar na verdade da Torá e ele quer se aproximar de Hashem, ele deve esquecer tudo aquilo que ele aprendeu. Ele deve deixar de lado tudo aquilo que ele aprendeu e colocar na sua mente, no seu coração e na sua alma a sabedoria verdadeira e absoluta da Torá. Quando a pessoa leva os seus conceitos até a Torá,
isso causa a destruição total. Porque ele pega conceitos errôneos que ele aprendeu através de homens que criaram conceitos com a sua própria cabeça e ele coloca aquilo dentro da Torá. Quando na verdade nós devemos colocar a Torá dentro da nossa cabeça e do nosso coração e dessa maneira construir os nossos conceitos. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos constantemente sendo atacados pela mídia. Nós estamos sendo atacados pelo jornal, pelo rádio, pela televisão, pelos nossos amigos, pela notícia, por conceitos errados. Nós estamos sendo ensinados a como transgredir a vontade de Hashem. E eu vou dar um exemplo. Existe um desenho muito conhecido, aquele desenho chamado, se eu não me engano, de Robin Hood. E o Robin Hood, o que ele fazia era, ele pegava o dinheiro dos ricos e ele dava para os pobres. E ensinam as crianças, isso virou não somente um livro, como também um desenho animado, e as crianças veem aquilo, e ele é o herói das crianças. Ou seja, ele é uma pessoa que ele ajuda os pobres, e ele pega o dinheiro dos ricos, aqueles ricos que eles são maus, e aqueles ricos que eles têm muito dinheiro, e em vez de dar dinheiro para o pobre, ele prefere jogar o dinheiro fora, ou gastar com futilidades. Então, vinha essa pessoa, e ele pegava o dinheiro dos ricos e dava o dinheiro para os pobres, e os pobres ficavam muito felizes com isso que agora eles tinham comida, enquanto que os ricos, eles nem prestavam atenção que faltava dinheiro porque eles tinham muito. Isso, pela Torá, é absolutamente proibido. Isso é roubo. E não existe nenhuma diferença pela Torá se você rouba porque você está com fome ou se você rouba de pessoas que eles têm muito dinheiro para dar para aqueles que estão com fome. O roubo, ele é proibido pela Torá em qualquer situação. E aquela pessoa que ele rouba dos ricos para dar para os pobres, ele continua cometendo uma abominação nos olhos de Hashem. E quanto que as pessoas falarem que aqueles pobres eles são coitados, enquanto que o rico tem muito dinheiro, com certeza isso é correto. É correto pensar isso e é correto falar com aqueles ricos e falar, escuta, você tem tanto dinheiro, tenta convencer aquela pessoa de dar dinheiro para os pobres. Tenta convencer aquela pessoa de ajudar os outros, mas você mesmo pegar com suas próprias mãos e cometer um ato de roubar de um rico para dar para um pobre somente pelo fato dele ser rico e do outro ser pobre, isso é uma abominação pela Torá e é uma proibição de roubo como qualquer outra pessoa que rouba. Portanto, a pessoa deve estar atenta constantemente. Quais são os conceitos que estão sendo passados por mim? Pelo rádio, pela televisão, pelos desenhos animados, pelas conversas que eu tenho com as pessoas. Quais são os conceitos que estão sendo passados para mim? Quais são os conceitos que eu ensino aos meus filhos? Por isso fala Hashem para Avraham Avinu, esquece tudo que você aprendeu na casa de seu pai. Esquece os conceitos errôneos que te ensinaram. E agora nós vamos construir os conceitos verdadeiros da Torá. E você vai se construir como pessoa. E aquele que consegue se construir como pessoa, ele tem o mérito de se aproximar de Hashem. Por isso, é muito importante que a pessoa estude Torá e aí ele comece a construir a sua escada de valores. Nós falamos sobre isso numa outra aula também. Se eu não me engano, o nome dela é Escada de Valores. É muito importante a pessoa saber quais são os seus valores. Qual é o seu ídolo? Será que o seu ídolo é um ladrão? Ou será que o seu ídolo é alguém que simplesmente tem fama, sucesso e não possui nenhuma característica que foi conquistada através do suor verdadeiro, que é quando a pessoa se trabalha para quê? Para ela não ficar irritada com os outros. A pessoa se trabalha para ela ser uma pessoa melhor. Ela é uma pessoa exemplar porque ele ajuda os outros, porque ele quer o bem dos outros. Esses são os conceitos verdadeiros que a Torá nos passa. Por isso diz Hashem para Avraham Avinu, larga a casa do seu pai, larga os seus conceitos e agora se construa como pessoa. Dessa maneira nós podemos nos aproximar de Hashem, separando a pureza
da impureza e não has veshalom, cometer pecados achando que nós estamos, na verdade, nos aproximando de Hashem. E Eiratzon, que nós não consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.